Glória a Deus. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o verso de número 26 é o texto bíblico, geralmente referente à ceia do Senhor. Mas o Senhor tocou em meu coração para falar um assunto que está nesse texto, no capítulo 26, que é a segunda vinda de Cristo. Diz o texto: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos repetir, 1, 2, 3. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Jesus prometeu que voltaria. Ele fez uma promessa de sua vinda, do seu retorno à terra. Ou seja, a segunda vinda de Jesus à terra. E este é um dos assuntos mais importantes para todos nós cristãos. O Novo Testamento fala isso, amados, mais de 300 vezes. Está registrada os episódios, os relatos de como o Senhor virá mais de 300 vezes. E a mais usada dentre essas 300 vezes, ela é contundente e é imperativa. E a primeira coisa que eu e você, que nós precisamos saber sobre a segunda vinda de Jesus, é que ela é certa. É certa. Não há dúvidas, porque foi o próprio Cristo quem disse. E eu quero pedir o auxílio rápido da mídia para que nós vamos trabalhar com textos bíblicos aqui nessa manhã, irmãos. Na sexta-feira nós ministramos uma palavra aqui aos obreiros e falamos sobre oração e citamos mais de 50 textos bíblicos a respeito da necessidade da oração, que é uma das disciplinas espirituais que todo crente precisa ter. Mateus capítulo 24 e o verso de número 30, disse Jesus: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Foi ele quem disse essas palavras. Em João 14, os versos 2 e 3, Jesus também disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. A segunda vinda, virei outra vez. Com que finalidade? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele virá, irmãos. A segunda vinda de Cristo é certa. Os anjos também predisseram a volta do Senhor. Em Atos capítulo 1 e o verso 10 e também o 11, diz o texto da palavra de Deus: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, ou seja, a ascensão de Cristo, depois que ele cumpriu com o seu propósito aqui na terra, que era o resgate da humanidade perdida através do seu sacrifício feito ali na cruz do Calvário. Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir
assim como para o céu ouvistes ir. Os anjos, então, predisseram o retorno de Cristo. Em outras palavras, este mesmo Jesus, o qual foi arrebatado de vocês para o céu, voltará da mesma forma que vocês ouviram, entrando no céu. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Ele voltará. Os primeiros cristãos, amados, encorajavam-se com a esperança da vinda do Senhor. Quando eles ouviram essas promessas, a partir daquele momento eles já começaram a esperar a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo também afirmou sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele diz, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 16 a 18, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. São palavras do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses. Mas o Espírito Santo também dá testemunho da volta de Jesus, quando também Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versos 6 até 9, quando ele diz: por isso, estamos sempre de bom ânimo. O crente que confia, que crê e espera a volta de Jesus precisa sempre estar de bom ânimo. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, observe, irmãos, esse detalhe da palavra de Paulo, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, ou seja, estamos longe da presença dEle, estando no corpo, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo. Então, quem confia no Senhor, quem creu, tem a esperança da vida eterna, tem desejo de estar com o Senhor. Estando no corpo, nós desejamos estar ausentes desse corpo. Para quê? Para habitar com o Senhor, para estar eternamente vivendo com o Senhor. Essa é a esperança de todo crente. Não estamos apenas falando da morte, mas também do arrebatamento da igreja. Agora estamos nesse corpo material, mas no arrebatamento da igreja, os nossos corpos serão transformados em um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Você tem essa esperança? Glória a Deus por isso. Na carta de Tiago, capítulo 5, os versos 7 a 8, Tiago, o apóstolo, também diz: sede, pois, irmãos, pacientes. Nos dias que estamos vivendo, irmãos, há necessidade de sermos pacientes. Muitos já perderam a paciência e não estão esperando mais a volta de Jesus. Só que nós queremos dizer e enfatizar aqui na manhã desse dia: a natureza está gemendo, irmãos. A terra está gemendo, não suporta mais o peso do pecado. Eu e você precisamos ter paciência, porque vai acontecer. Irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba
a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes. Olha, como é interessante esse texto de Tiago. Sede também vós pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima, irmãos. Sejamos pacientes. Vamos manter-nos firmes, esperançosos, arraigados na palavra de Deus, não voláteis. Há muitas pessoas voláteis. Hoje estão, amanhã não estão. Isso não é fé, isso não é firmeza. O crente precisa estar firmado, enraizado na palavra de Deus e nunca perder a paciência e a esperança. A vinda de Jesus está próxima. Quantas coisas estão acontecendo, irmãos, nesse mundo. Não precisamos falar porque é de conhecimento de todos. Precisamos sim ter paciência e aguardar com esperança a volta de Jesus. Hebreus capítulo 10 e o verso de número 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Jesus virá, Ele buscará a sua igreja resgatada, remida, transformada, uma igreja santa, pura, que somos nós, porque foi Ele quem nos comprou, nos remiu e nos resgatou do pecado. Não tardará. Jesus virá inesperadamente. Inesperadamente. Para mim e você não será inesperadamente, mas para o mundo sim. As pessoas estarão andando, fazendo tudo o que fazem. E o arrebatamento acontecerá de forma inesperada. Veja o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5, o verso de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, ou seja, das eras, acerca desses tempos e dessas estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem. Então o crente sabe que isso vai acontecer. Não necessitais, porque vocês já sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite. As pessoas não estarão esperando. O crente sim, porque o crente aguarda a volta de Jesus diariamente. Diariamente. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá uma repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é isso, pastor Oséias? O mundo está buscando a paz, não suportam mais. Quantas milhares e milhares de pessoas estão sendo mortas em guerras, e de outras formas também, porque não há paz e não há segurança. Mas um se apresentará para resolver os problemas da humanidade, que é o anticristo, e convencerá a todos os líderes mundiais serão convencidos pelo anticristo, inclusive os judeus. Participarão, esses líderes, essas nações participarão desse acordo de paz. Mas, quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá uma repentina destruição, como as dores de parto,
aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós não estamos em trevas, irmãos, porque a luz de Deus brilhou em minha e na sua vida, e seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Para o crente não será surpresa. Mas vós, irmãos, que não estáis em trevas. Coloque também os versos 5 e 11. Vamos ler um pouquinho mais. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, ou seja, não pertencemos ao mundo do pecado, da escuridão, das trevas, da noite. Verso 6. Não durmamos, como pois os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. 8. Mas nós, irmãos, que somos do dia, que estamos sóbrios, com a mente fixa na palavra de Deus, vestindo-nos da couraça da fé, vestindo-nos do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus, observa bem, irmãos, porque Deus não nos destinou para a ira. Existe um período que Deus destinou para a sua ira, a ira contra aqueles que desobedecem e não creem na palavra de Deus. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 10. Que morreu aonde? Por nós na cruz do Calvário, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. O objetivo é que nós vivamos com Ele. Verso 11. Por isso, irmãos, exortai uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, irmãos. Palavra de exortação, exortando uns aos outros, para que a esperança jamais morra em nossos corações, porque isso acontecerá, irmãos. Palavra de Deus está aí. Não podemos vacilar, não podemos dormir, precisamos estar ativos, porque Ele virá. O próprio Jesus disse que Ele virá como um relâmpago. Mateus 24 e o verso de número 27 diz: porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Ele virá com poder e grande glória, e com ampla visão de todos. Não vamos entrar aqui na questão das fases da segunda vinda de Cristo, mas apenas relatar que Ele virá novamente. Apocalipse, o verso de 1 a 7, Apocalipse capítulo 1 e o verso de número 7, nos diz que eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, com a segunda vinda de Cristo, alguns acontecimentos dramáticos acontecerão. Está tudo bem aí, irmãos? Podemos caminhar? Alguns acontecimentos dramáticos com a segunda vinda de Cristo acontecerão. Primeiro acontecimento dramático
que acontecerá. O mistério das eras será completado. Observe bem, irmãos, o mistério das eras, com o arrebatamento, com a vinda de Cristo, o mistério das eras será completado. É o que diz o texto de Apocalipse, capítulo 10, o verso 6 e 7. Leiamos então. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há. Ou seja, Deus criou o céu e tudo que nele há. Paulo, certa feita, diz que Deus criou as coisas visíveis e as invisíveis. As visíveis são aquelas que nós vimos, e as invisíveis estão fora da nossa dimensão, é transcendental, está longe da nossa dimensão material. Mas Deus criou muita coisa que nós não vemos. E está aqui, o céu, Ele criou e tudo que há lá no céu. E a terra, e o que nela há. E o mar, e tudo que existe no mar. Que não haveria mais demora. Olha, irmãos, não haveria mais demora. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, qual anjo? Sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, ou seja, o segredo de Deus. Quando essa trombeta tocar pelo sétimo anjo, se cumprirá o segredo de Deus. De que forma? Da mesma forma que anunciou os profetas e os seus servos. Está tudo aqui, irmãos, anunciado, predito. Está anunciado, está predito. Tudo que foi dito pelos profetas, pelos santos, pelos servos de Deus, que está registrado nessa palavra, acontecerá. Acontecerá. Está aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, esse mistério das eras será completado. Segundo, o povo de Deus entrará em sua plena glória. É por isso que Deus nos chamou, para que o seu povo entre em sua plenitude, em sua glória. Isso está registrado em Filipenses capítulo 3, os versos de número 20 e 21, quando Paulo disse: mas a nossa cidade está onde? É aqui, irmãos. A nossa cidade está onde, irmãos? O que vai acontecer com essa terra? Não é o foco da nossa mensagem, mas podemos falar depois. Tudo que foi afetado pelo pecado, esse céu, essa terra, tudo que foi será destruído. Para que nos apegarmos a essas coisas aqui? Lógico, precisamos viver, precisamos dignificar, precisamos ser orientados por Deus, caminhar a nossa vida aqui, precisamos sobreviver, mas não podemos, irmãos, nos apegar a nada aqui, sabe por quê? Será tudo destruído. E Deus criará novos céus e nova terra. Essa terra que foi afetada pelo pecado será destruída. Será destruída, irmãos. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De que forma? Que transformará o nosso corpo abatido. O meu e o seu corpo é um corpo abatido, sujeito à corrupção. É uma semente corruptível, ou seja, que se deteriora, irmãos. Uma doença, uma picada de um mosquito, olha o que faz, o estrago que faz em nosso corpo. Mas veja bem o que Ele tem preparado para nós. Nós esperamos o Salvador Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. É Ele quem vai fazer isso. De sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, todas as coisas serão sujeitas a Ele. A Ele.
Esse é o poder do nosso Deus. Terceiro, então nós falamos aqui, o mistério das eras, o povo de Deus entrará em sua plena glória, já com o corpo transformado, revestido. Terceiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, conforme segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e o verso 14, tem muitos outros textos que falam isso, mas vamos ler esse texto aí. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, Deus ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também. Aqueles que morreram, os mortos serão ressuscitados. Somente aqueles, na ocasião da segunda vinda, somente aqueles que creem. O ímpio também participará, mas da segunda ressurreição. E é a ressurreição para a condenação eterna, é lá na frente. Agora, sabendo que o que ressuscitou Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Ele apresentará a sua igreja ao Pai. Está aqui, Pai, a igreja que foi comprada, remida, resgatada, lavada pelo meu sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. De onde vieram esses? Esses são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles entrarão pela porta da cidade santa. Aqueles que receberam a Cristo entrarão pelas portas da cidade santa. Não entrará nessa cidade santa nada que contamine. Só entrarão os puros, os lavados pelo sangue de Jesus, que somos nós. Amém, amados? Os crentes que ainda estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com Ele. Mateus capítulo 24 e o verso de número 31 diz: e Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Deus dará ordem aos seus anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra. Isso acontecerá com ordem e sob o toque da última trombeta. Os crentes que ainda estiverem vivos, e pode ser essa manhã, você está preparado para ouvir o toque, o soar da última trombeta e subir ao encontro de Jesus nos ares? Amém? A criação será liberta de sua escravidão. Está registrada na palavra de Deus aos Romanos, capítulo 8, verso 19 a 22. E Paulo, sob a inspiração de Deus, sob a inspiração de Deus, escreveu essa carta aos Romanos, quando ele diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção. Nós, irmãos, seremos libertos da escravidão, da servidão, da corrupção. Para quê? Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sairemos da escravidão do pecado para a liberdade da glória dos que Deus reservou para os seus filhos. Esse é o plano, é o projeto de Deus para a minha e para a sua vida. É a liberdade como filho de Deus. E finalizando aqui, todos os inimigos serão destruídos. Quem são os inimigos? Pela instrução do apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, os versos 24 a 26, Paulo diz assim: depois virá o fim. Quando virá o fim?
quando tiver entregado o reino a Deus. Então Jesus entrega o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, isso acontecerá. O fim se dará dessa forma, quando Jesus houver aniquilado todo o império das trevas, toda a potestade e toda a força do mal. Porque convém que reine, veja bem o verso 25, porque convém que reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. O verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado será a morte. O último. Ele jogará a morte, Satanás e os seus anjos e todos aqueles que negaram a Cristo no lago de fogo eterno. O último inimigo a ser aniquilado será a morte. Mas vamos ver também, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 10. E vós que sois atribulados, nós somos atribulados aqui nessa terra, irmãos? Sim ou não? Está tudo bem aí, irmãos? Podemos continuar? Somos atribulados. Mas ele diz, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Isso vai passar. Vós que sois atribulados, angustiados, por causa das coisas desse mundo, descanso conosco. Aí ele diz, ele enfatiza, muito duro, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se preocupa, o Evangelho está sendo pregado, tem que continuar sendo pregado por mim e por você. Mas não podemos, irmãos, ficar olhando para essas pessoas que desobedecem ao Evangelho de Jesus, que não abrem o coração. Veja lá, a vingança é do Senhor, não nossa. Precisamos amar as pessoas e falar, para que a alma dessas pessoas se convertam e também recebam ao Senhor Jesus. Mas isso vai acontecer, o verso de número 9. Verso de número 9. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Padecerão eterna perdição. Não é brincadeira, irmãos. Tem muitos crentes brincando com a palavra de Deus, brincando de ser crentes. Padecerão eterna perdição. Verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para fazer admirável naquele dia, em que todos os que... Me ajude, irmãos. Todos aqueles que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. E o verso 11, por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e abra a obra da fé com poder. Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. Satanás será amarrado. João estava na ilha de Pátimos e relata isso em Apocalipse capítulo 20, os versos de número 1 e 2, quando ele diz: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Veja, um anjo, né, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu quem? O dragão, a antiga, são os nomes de Satanás. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por quanto tempo? 1000 anos. Satanás será preso então por 1000
anos. O Senhor punirá aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Eles serão punidos com eterna destruição e serão excluídos da presença do Senhor e da majestade do seu poder para sempre. Já lemos esse texto e vamos para o item final. Um reino será estabelecido e nunca mais e nunca será destruído. Foi profetizado pelo profeta Daniel. Quanto tempo atrás, irmãos? Quanto tempo atrás? Lá na Babilônia, no cativeiro. Daniel, então, profetiza no capítulo 2 e no verso 44, que no tempo desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ele estabelecerá um reino, né? E esse reino nunca será destruído, que será o reino do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o reino do Senhor estabelecido proporcionará a todos os santos desfrutar da presença eterna do Senhor. E para finalizarmos aqui, irmãos, eu quero que a mídia coloque Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler juntos. Apocalipse, capítulo 22. Vamos ler juntos, amados? 1, 2, 3. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus. Servirão. E verão o seu rosto, e às suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Ilumina. E reinarão para todo sempre. 6. E disse-me, vamos continuar, irmãos, tem bênçãos aí. E disse-me, são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos, glória a Deus, que em breve hão de acontecer. 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos seus pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou seu conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora Deus. 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho,
e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade pelas portas. 15. Mas ficarão de fora quem? Os cães, os feiticeiros, os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente. Glória a Deus, glória a Deus. 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. 19. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. 20. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venha. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, amados. Glória a Deus. Está aí. Quem teme ao Senhor, quem tem compromisso com o Senhor, vive nessa esperança e nessa expectativa. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Que essa palavra encontre guarida em nossos corações e que possamos viver num mundo tão ruim, corrompido pelo pecado, viver na esperança do arrebatamento da igreja. Nós cremos em tudo aquilo que foi falado aqui, através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo dê forças a cada um de nós, os teus filhos, para suportar as adversidades da vida, mas nunca jamais negar a fé e nem apostatar da fé. Que cada um dos crentes no Senhor estejam e sejam guardados por ti, pela tua palavra e pela companhia do teu Espírito Santo. Que cada um dos teus filhos aqui na manhã desse dia possam anunciar, a partir do ato de pegar o pão e o cálice na manhã desse dia, esse ato tão importante, tão extraordinário, quando nós materializamos a nossa fé ao pegar o pão e o vinho, nós estamos anunciando a tua morte, até que o Senhor venha. Abençoe o teu povo, é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Deus os abençoe.